Bom dia também para ela que está de volta aqui na bancada presencialmente. Ela voltou. Coloca os aplausos aí, ô Felipe Dilon. Tati Mandelli. Bom dia, Tati. Bom dia Timóteo, Vanessa, Felipe, Rebeca e você, nosso ouvinte maravilhoso de todas as manhãs. Muito feliz de estar de volta agora aqui à Bahia, a bancada da Brado, todas as quartas-feiras. Tati, tudo bem contigo? Depois de um período de recesso de férias, você voltou a Brado. Antes tivesse sido férias, né? Sabia que você ia falar isso. Na verdade... Tava de férias, a Tati estava curtindo, não tava trabalhando. Estava trabalhando, a gente acabou de abrir a loja nossa principal dos Estados Unidos, em Miami, e eu fiquei lá para fazer essa implantação quase 2 meses. Mas está tudo bem. Tá tudo ótimo, graças a Deus. E a política brasileira pegando fogo, graças a Deus você voltou e os ouvintes estavam perguntando a seu respeito. Onde está a Tati Mandelli? Corta aí pra Tati, ela voltou a Brado. Em derrota para o Planalto, Senado aprova a PL da saidinha. Acho que é uma vitória excelente, afinal de contas foram 62 votos para aprovar esse projeto contra a saidinha e só 2 contra. Vale a pena a gente pontuar que um dos votos contra foi do irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, e o outro foi do Rogério Correia, do PT. Então, a gente tem um projeto aprovado por 62 dos senadores, o que é um número bastante expressivo. Ele deve, mesmo que ele seja, como disse o Timóteo, vetado pelo presidente, é irrelevante, porque a maioria já está formada para aprovar isso, e é, evidentemente, uma coisa que vai ao encontro de um brasileiro que assistiu nessas últimas semanas aí, vários presos fugindo de presídios que não têm nem câmera de segurança. Então, é um alento. Todo esse nosso sistema judiciário, penitenciário, tem que ser modificado para que o criminoso fique cumprindo pena, não saia na sociedade e acabe por fazer novas vítimas, como a gente tem visto em vários casos desse da saidinha. É um alento no meio de um país desgovernado, onde as cadeias não são mais a segurança de que os criminosos ali permaneçam. Mas também abrir as portas a cada feriado já é um absurdo contra a população do Brasil. Pedido de impeachment de Lula chega a 129 assinaturas e bate recorde histórico. Pois é, essa lista causa na gente uma alegria e uma tristeza profunda, né? Principalmente uma tristeza profunda quando a gente pensa que os políticos na Bahia, especialmente, além dos políticos do Brasil, cada dia são mais ricos e mais covardes. É uma coisa interessante isso, né? Como a classe política, de repente, virou a elite milionária desse país e, ao mesmo tempo, se tornou refém da sua própria covardia em mostrar o que é certo e o que é errado. Então, eu chamo a você, que é deputado aí de centro, e são tantos aqui na Bahia, que assinem essa lista, ou vocês estão satisfeitos com a política econômica? Ou quantos de vocês querem ver o MST invadindo a sua fazenda e vocês serem obrigados a vender as suas propriedades para chineses a preço de banana, que é o que está acontecendo? Então, a gente olha para a classe política no Brasil e vê que não podemos mudar um país se temos um exército de covardes. Então, eu acho que os deputados que têm um pouco de brio, principalmente aqueles que são tementes a Deus e que sabem do que se trata um holocausto, um genocídio de verdade, que tem um pingo de piedade por bebês sendo assassinados, que eles orem, porque precisam orar muito para não assinar o impeachment dessa pessoa. Então, eu estou chamando aí os políticos da Bahia, esses aí, que têm brio, e que, por ter brio, tem que votar o impeachment, porque o Brasil está virando um páreo internacional. E se você acha que isso não vai chegar em você, vai sim, porque quando tudo isso quebrar, você vai ser vassalo chinês, russo, norte-coreano. Aproveita, porque é isso que está acontecendo, se você não fizer nada agora. Pacheco pede retratação de Lula por fala sobre Israel. Esperar o quê do Pacheco, né? Uma fala covarde, equivocada, passadora de pano, né? Tudo que ele não tem, ele demonstra coragem. Ele não tem coragem para falar que está errado. Ele tem menos coragem que o Jacques Wagner. Foi lá e falou. Verdade. Então, assim, ele é um
um presidente do Senado que bota o Senado, na pior das suas experiências com essa presidência. Quer dizer, um Senado que não serve para nada, um Senado que não consegue representar o povo brasileiro, porque uma informação da pesquisa recente foi, desde a declaração do Lula, quase todas as menções sobre o assunto na internet mostram que mais de 80% do povo brasileiro é a favor de Israel. Então, quer dizer, o nosso presidente, ex-presidiário, faz uma fala dessas e o presidente do Senado passa pano e o presidente da Câmara se cala. Essa é a realidade que nós temos hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro. Nós temos um presidente do Senado covarde e um presidente da Câmara calado. Então, essa é a situação do Brasil. E 129 parlamentares se mexendo. O resto dos políticos está mais preocupado com as suas próprias emendas parlamentares do que com o país. Então, essa é a realidade que nós temos. O Lula fez uma fala não equivocada, ele fez uma fala criminosa contra um parceiro histórico do Brasil, que é Israel. Como bem disse o Tiago, a única democracia ao redor de várias ditaduras islâmicas. E o Lula, alguém precisava dar um tapa forte em Israel, e desse grupo dos ditadores falidos, que envolve a Nicarágua, a Venezuela, a Colômbia, o Brasil, infelizmente, o Irã, a Coreia do Norte, a China, a Rússia, nesse grupinho aí que a gente agora faz parte, alguém tinha que dar um tapa forte em Israel. Pega o membro mais jovem, o que acabou de chegar, e manda ele falar. E foi isso que o Lula fez. O Lula está cumprindo uma agenda internacional, sim, como bem disse a Vanessa, de colocar o Brasil aliado com as piores ditaduras do mundo. Ele condena Israel, patrocina, e está vindo à tona aí um escândalo envolvendo financiamento do Hamas pelo governo brasileiro. Vocês vão ouvir falar nisso, porque o Mossad não está brincando. Então, assim, temos várias coisas que ainda vão vir à tona. Então, esse presidente que patrocina grupo terrorista, e eu vou dizer para você que está nos ouvindo aí, não se deixe enganar pela televisão. O Hamas não representa o povo palestino. O povo palestino, a grande maioria do povo palestino, quer o Hamas fora de lá. Porque o Hamas pega o dinheiro e constrói túnel para destruir. E bota o povo palestino de escudo, para depois qualquer pessoa que atacar o Hamas ser chamada de genocida, que foi exatamente isso que esse presidente descondenado fez. Então, é isso que nós temos na mão. Nós temos na mão um presidente que não condenou a ineligibilidade da Maria Corina na Venezuela, nem muito menos a prisão de uma mulher dos direitos humanos semana passada na Venezuela. Esse mesmo presidente não falou nada quando o Vladimir Putin simplesmente eliminou o seu principal oponente na Rússia. Ele disse que não temos os dados, vai ter dado em país comunista, só se for o dado do governo. Então, assim, é um presidente que se alinha a tudo que a gente chama de eixo do mal, e é o eixo do mal mesmo. É exatamente o eixo do mal, é isso que nós temos no governo do Brasil. E o que acontece com o parlamento? Finge que não está vendo. Ah, não estou vendo, não é comigo. Eles vão ver sim, eles vão ver quando a água bater na canela. E não vai demorar para a água bater na canela. Porque isso tudo pode trazer para o Brasil, inclusive, sanções econômicas extremamente graves. Abre aspas, não se usa o Holocausto como comparação, fecha aspas, disse o senador Jacques Wagner, do PT, ex-governador da Bahia. Assim, eu concordo contigo, é uma fala importante, porque ele é um aliado importante, ele é considerado por várias pessoas um potencial candidato da esquerda à presidência da República, assim como falamos do Caiado hoje na rádio, também é um potencial presidenciável. A gente tem no Jacques Wagner também alguém que tem algum sonho político maior. Ele é presidente da oposição no Senado, e eu acho que a fala dele, inclusive, foi mais dura do que a fala do Pacheco. Eu já disse isso. Foi mais dura que o do radialista aqui. Então, assim, o radialista aqui, desde que paguem a conta, está tudo certo. Aí, assim, o que eu imagino é que não temos hoje, eu falei já mais cedo, cadê os políticos corajosos desse país, as pessoas que tinham ideias, que queriam fazer esse país, agora tem ideologias que não se sustentam no mundo das pessoas normais e éticas. Então, perdemos a elegância, perdemos a coragem e fomos perdendo muito mais coisas. Vamos continuar
nessa odisseia desse desgoverno, perdendo também um pouco de dinheiro. Então, é o que vai acontecer com o povo brasileiro. Estamos observando aí algum movimento, mas eu não acredito. Primeiro, eu não acredito em nenhuma ala do PT, porque todas, vocês podem brigar entre eles, mas eles brigam só pelo tamanho do quinhão que cada um vai pegar e o tamanho do poder que cada um vai ter. Ali é briga de tubarão, ali não ganha ninguém. Se puderem, se matam todos. Isso é óbvio, porque um partido que não tem ética não vai ter pessoas éticas dentro dele. Isso é uma coisa óbvia. Então, achar que existe ética num ambiente que não tem ética, não existe. Então, eles estão rachando para ver quem briga. É uma briga pelo poder, é uma briga vazia. Não tem nada nisso a não ser esse jogo ideológico e de garantir o meu primeiro e o resto que se lixe. Então, essa aqui é a história. O presidente Lula é um vexame internacional. Eu quero até ler aqui para vocês o comentário da Giorgia Meloni, que é a presidente, ou a primeira-ministra da Itália. E eu digo que ela disse o que todo mundo deveria dizer para uma pessoa como o nosso descondenado. Não irei comentar imbecilidades ditas por inconsequentes que nitidamente desconhecem 10% do que foi o Holocausto. É isso mesmo. É uma pessoa que não merece de um outro líder mundial sequer um comentário, porque nem se comenta assuntos e opiniões de imbecis. Em resposta às últimas declarações do Lula sobre Israel, o ministro das Relações Exteriores do país do Oriente, Israel Katz, disse que a comparação de Lula sobre o Holocausto foi promíscua e delirante e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Eu acho que mais que um cuspe na cara, foi uma declaração de guerra, como a gente falou, ele fez a fala domingo, depois o Celso Amorim dobrou a aposta, o chanceler repudiou, e ele está falando em expulsar agora o embaixador de Israel do Brasil, que seria um ato extremo, já praticamente uma declaração de guerra. Falando em guerra, quase todos os componentes dos nossos aviões, das Forças Armadas vem de Israel. Então, aviões de guerra sem Israel é uma coisa que, por exemplo, o Brasil não vai ter mais. Como a Colômbia já não tem mais. Então, assim, é lógico que é muito grave, é lógico que coloca o Brasil, como eu falei, alguém desse eixo do mal tinha que abrir uma frente de agressão a Israel. Espero que essa agressão fique só na verbalidade, não mude nada, que continue sendo só uma fala covarde, que atrapalhe a nossa diplomacia e o nosso país, e nada além disso. Espero que não escalone nada além disso, apesar da gente já saber que existem conexões, algumas até declaradas, de, inclusive, financiamento do Hamas por parte do governo, desses governos de esquerda, tanto no Brasil como em outros lugares da América Latina. Então, não se assustem se começarmos a ver atos terroristas aqui no Brasil. Pode acontecer a qualquer momento agora, porque se o Brasil se declara contra Israel, qualquer pessoa pode virar alvo. Em Porto Seguro, uma pobre de uma senhora judia teve a sua loja destruída por uma pessoa louca. Porque a esquerda também faz isso, faz uma militância incapaz de pensamento cognitivo, ou seja, burra. E essa oposição burra, esses militantes burros, são capazes de ignorâncias absurdas. Então, quando ele faz uma fala dessas, ele também coloca o Brasil em zona de risco. Então, tem pessoa que não quer mais usar camiseta da escola israelita que frequenta e, obviamente, turistas também vão sumir, de um país como esse. Então, não tenhamos grandes ilusões quando nos colocamos como um páreo internacional. Porque mesmo você aí, que é esquerdista, quando quer viajar, quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos. Eu nunca vi um esquerdista olhar para mim e dizer que quer ir para a China, para a Coreia do Norte, para o Irã, para a Venezuela. Então, prestem atenção para que lado o Brasil está indo. Para um lado que nem quem está construindo essa realidade gostaria de ir, nem de visita. Embaixador de Israel não irá a ato pró-Bolsonaro, diz o Malafaia. Ele seria impossibilitado de ir nessa manifestação, porque qualquer embaixador de qualquer lugar do planeta Terra não pode se meter em nenhum tipo de manifestação política. Seria um erro estratégico, Israel cometeria um erro crasso, tão ou mais perigoso do que o que foi acometido
pelo o nosso descondenado aí, que está na presidência. Então, seria uma gafe muito grande. Ele já está falando em expulsar o embaixador de Israel. Sim. Se o embaixador de Israel fosse, seria expulso na mesma hora do Brasil, ia criar um constrangimento internacional imenso para Israel. Então, eu acho que isso seria impossível. A gente pode ter uma ilusão de achar que algum agente externo resolva o nosso problema. Não vai. Aliás, se tem algum agente externo que pode resolver o nosso problema, eu só levo fé mesmo, sabe em quem, Vanessa? É no Mossad. Porque se o Mossad é tão bom quanto o FBI, deve ter um monte de corrupto na mão, não é mesmo? E na manga. Então, a única coisa que eu quero de Israel é bota o Mossad aí para funcionar, para mostrar onde estão os núcleos terroristas dentro do Brasil, financiados pela nossa esquerda, onde estão os erros e onde está a corrupção no Brasil. Se o Mossad é realmente esse órgão de inteligência considerado o melhor do mundo, eu levo mais fé no Mossad, no seu trabalho aí de retaguarda para dar à imprensa internacional a dimensão do tamanho dessa esquerda brasileira. Para isso, a gente pode contar com Israel, acho que muito melhor, assim como contamos em enchentes, em alagamentos, nesse tipo de coisa, com tecnologia. E aí já vai ser muito bom. Infelizmente, o embaixador, se isso fizesse, estaria num erro diplomático horrível. PT aciona o MP contra a manifestação convocada por Bolsonaro na Avenida Paulista. Eu acho que quem tem medo, né? É isso aí. O PT está fazendo de tudo para evitar um vexame em praça pública, que é o que vai acontecer no dia 25. O fato da manifestação estar concentrada em São Paulo acaba que vai dar para ela muito mais volume do que se ela tivesse espalhada pelo Brasil todo. Também é fato que ela vai acontecer em vários lugares no mundo. Vai acontecer nos Estados Unidos, em 3 ou 4 lugares, vai acontecer na Europa, em Portugal, em vários outros lugares também vão haver manifestações aí no dia 25. Mas no Brasil, só na Avenida Paulista. Então, ela vai ser gigante, ela vai dar um susto na esquerda e, evidentemente, que eles vão tentar prender uma meia dúzia no dia seguinte. Isso tudo também a gente já sabe, porque tudo isso é déjà vu. A gente já viu isso várias vezes acontecer. Agora, eu queria falar com você que está aqui em Salvador, ou aqui na Bahia, ou mesmo está longe da manifestação. O fato de você estar longe da manifestação não significa que você não vai fazer parte. Então, você pode ficar conectado aqui na Brado durante todo o período para saber o que está acontecendo, mas você também pode se conectar com você mesmo, ou com seu Deus, e usar esse momento aí, das 3 às 5 horas da tarde de domingo, para simplesmente mandar para todos esses manifestantes e para o nosso país amor, luz, entendimento, verdade, liberdade, tudo aquilo que você quer clamar. Então, use as redes sociais, use o seu joelho no chão, vocês que são evangélicos, usem a sua meditação profunda, enfim, conectem com vocês e conectem com a alma do nosso país para que a gente seja liberto dessas condições péssimas que nós fomos jogados, infelizmente, com a nossa democracia hoje ameaçada, a nossa soberania também ameaçada, sob o jugo do mal no mundo, e a gente fazendo parte disso, que é horrível, que é terrorista, que é assassino, que é pedófilo, que é tudo isso que a gente está vendo que essas ideologias estão trazendo aí para a baila. E então, vamos meditar mesmo. Quem não vai, faça como eu. Não bebe no domingo, não. Segura aí a onda. Sabe, em vez de ver o futebol, senta aí e fica olhando o mar e reflete sobre o que você pode fazer amanhã ou na segunda-feira para melhorar o Brasil. E vamos usar essa egrégora e esse momento para a gente também refletir um pouquinho sobre o que nós queremos enquanto nação. Parece brincadeira. Governador da Bahia afirma que a escola que reprova alunos é autoritária. Assim, tem vários aspectos que são tristes nessa fala, né? A primeira, ela é ridícula, né? Só é capaz de fazer isso quem foi capaz de proibir as pistolas de água no carnaval. Bem lembrado. Essa é uma pessoa completamente sem noção. Eu falei isso em tom de brincadeira, as pessoas riram no Brasil inteiro desse cara. Mas já riem há muito tempo. Mas o que ele está dizendo é muito grave, né? Porque no final ele está dizendo que a escola não vai educar, não, que vai passar todo mundo de ano, porque se ele passar todo mundo de ano, o índice dele sobe, apesar de não ser nada, e eu, na outra ponta, que faço parte das pessoas que contratam essas pessoas disfuncionais, analfabetos disfuncionais, que não sabem fazer operação de matemática, quatro operações matemáticas, muitas vezes já concluindo o Fundamental 2 e mesmo assim não sabem. Eu é que sei o que nos custa, a Tideli, hoje, manter 150 crianças em reforço escolar,
porque a gente não tem escola na Bahia mais. Então, assim, a destruição da escola, que começa destruindo a escola pública para jogar as crianças todas para o ensino privado, toma com isso quase 30% da renda da classe média brasileira, isso tudo fez parte de um plano. E esse plano foi destruir a educação no Brasil. E esse plano está em andamento com o PT há 20 anos. A gente viu o CONAI, ou o absurdo que foi, as diretrizes, né, daquele Conselho de Educação. Então, quer dizer, uma educação que tem, por um lado, Paulo Freire e, de outro, Paulo Leman, não podia dar em nada. E é isso que a gente está vendo. Então, palhaçadas como essa, porque a pessoa vai cobrar o índice, mas quantos foram aprovados? Não foram aprovados porque a escola é autoritária. Oi? É isso que nós queremos ensinar para as crianças mesmo, que não tenham disciplina, que não tenham compromisso com o aprendizado, que não tenham compromisso com as suas coisas, porque é isso que a gente vê nas escolas, eu falo com os professores. Então, essa pessoa é infeliz, né? É uma pessoa que não tem a menor capacidade. Então, se alguém vê algum futuro para a Bahia, eu acho bom que reveja seus planos, porque não existe futuro num estado com esse governador. Eu sinto muito, mas não existe. E não tem nada que possa acontecer aqui, não tem montadora chinesa, não tem grandes empreendimentos, não tem nada consistente que venha para um estado que tem esse nível de educação, com um governador que briga com o professor porque reprova aluno e diz que isso é autoritário. Então, assim, é o fim do mundo habitado. Paulo Freire está de parabéns, transformou a educação brasileira num exército de militantes. Muito, muito bom. A esquerda é, como sempre, um lixo. Oi, Sâmia, prazer. Parabéns pelo trabalho. Eu também já morei fora do Brasil durante um tempo. E eu queria te perguntar como é que está a situação na Alemanha. A gente ouve muito que os agricultores foram lá no portão de Nuremberg, que fizeram aquela manifestação imensa em Berlim. Isso deu alguma repercussão realmente aí na Europa? Ou são só mais um protesto? Você vê alguma coisa positiva acontecendo no sentido de virada de jogo aí na Europa contra essa agenda terrível globalista? Olha, uma coisa que eu vejo assim, porque eu estou acompanhando esse movimento do agro desde a Holanda. Veja, que a Holanda foi o primeiro país a realmente sofrer aí com essa agenda estranha 2030, como tudo que a esquerda faz, é tudo teórico, mas não se aplica na prática. Então, o que acontece? A Holanda, o movimento foi tão forte que aquele movimento de de fazendeiros virou um partido político. Eles têm hoje, se não me engano, 7 lugares no parlamento holandês. E o que acontece? Eles, na verdade, eu digo o seguinte, eles foram a inspiração dos outros movimentos, porque, olha, esse movimento do agronegócio, ele está acontecendo na Europa inteira, né? Então ganhou um momento. Então, o que acontece? Apesar dos motivos serem relativamente diferentes, as demandas em cada país, por exemplo, aqui na Alemanha, eles protestaram contra a questão do aumento do diesel, né? Eles vão tirar o benefício os incentivos do diesel e também alguns incentivos para comprar o maquinário que eles tinham no passado. Então, o que acontece? Já na Grécia, eles protestaram pelas perdas das mudanças, não vou dizer mudanças climáticas, mas pelo clima, né, que eles tiveram enchente, eles tiveram vários acidentes ecológicos ali que atrapalhou. Então, assim, na Itália, eles querem mais subsídio. Mas o que acontece? A coisa que, assim, o denominador comum de todas essas manifestações está justamente no que você falou na Agenda 2030. Os fazendeiros não me parecem que vão descansar enquanto essa agenda realmente não for implementada. Então, o que acontece? Na Alemanha, você tem aí os tratores indo, se manifestando na Alemanha inteira. Você tem também um grande movimento na Espanha. Então, o que tem em comum é realmente a Agenda 2030. Aqui na Alemanha, no contexto político, eu digo para você, o governo alemão, nós temos o governo de esquerda mais impopular, que está com
80% de impopularidade. Eles tentaram jogar no agro, no protesto que é muito autêntico, esse protesto do agro, ele tem razão de acontecer, eles quiseram no início, a mídia não queria nem noticiar, a mídia alemã, e eles queriam dizer que este era um protesto da extrema-direita. Então, assim, isso não colou. Por quê? Porque a população alemã está com o agro, né? Então, assim, a realidade do agronegócio, de uma forma geral, na Europa, não é assim como a realidade do Brasil, né? Aqui a gente tem pequenas fazendas que são negócios que já estão aí há 3, 4 gerações e que realmente é a forma de sustento. Então, assim, um grande problema também são esses produtos da Ucrânia que chegam aqui sem taxa de importação, que cria também uma competição interna. Então, assim, a lista de demanda é enorme e, para mim, eles vão continuar protestando até realmente vencerem, porque eles têm um bom exemplo, que foi o que aconteceu na Holanda. Os fazendeiros têm representatividade na política, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta, e os fazendeiros da Holanda entenderam isso. As pessoas gostam porque a gente tem essa posição mais firme, e ainda bem que eu tenho essa liberdade ainda de dar a minha opinião, que ela é sempre só a minha opinião, não reflete nem a opinião desta emissora. E queria agradecer essa audiência, o carinho maravilhoso com que me receberam hoje. Recebemos várias ligações aí falando. Então, assim, muito obrigada a vocês. Quarta-feira estou aqui de volta e sempre aí na luta. Nós somos a resistência. Lembrem disso sempre. Eu pensei que você ia falar o slogan da igreja do tio. Qual é o slogan da igreja? Nós somos a Universal. Eu pensei que você ia falar isso. Não, porque eu não bate ia tanto, tá tão top of mind esse disco. Nós somos... Eu pensei que você ia falar Universal. Não, nós somos a resistência, né, gente? Nós somos as pessoas que vão resistir a esse absurdo que está aí. Acabei de indicar um filme aqui para a Vanessa, vou indicar para vocês também. O filme chama Jesus, né, Jesus, Revolution. Eu não sei qual é o título em português, deve ser Revolução de Jesus, eu não sei. Mas eu sugiro que vocês vejam, porque, primeiro, ele é muito esclarecedor sobre todo esse discurso aí sobre drogas. Ele remete lá à época de Woodstock, onde eu não sabia, vocês vão ver no filme, que a heroína era distribuída de helicóptero. Helicóptero, em pleno show da Janis Joplin no deserto. O helicóptero passava e largava a heroína, porque quanto mais consumidor. Então, esse aumento dos drogados no mundo foi também planejado. Mas não é disso que trata o filme. O filme trata desses jovens lá da década de 60 que tinham esse amor todo, e eles expandem esse amor entendendo a palavra de Cristo de uma forma bastante nova e que acabou sendo, talvez, o grande catalisador dos movimentos evangélicos que a gente vê aí no mundo hoje. Então, é uma dica aí de filme, um filme para você sair feliz do cinema, sair com a impressão de que estamos mesmo numa resistência que vale a pena. Ele só não está nos cinemas, tá? Ele tá só no vídeo, tá desculpa. onde? Na HBO e no Prime Video. Desculpa, é verdade. Eu mesma vi na Netflix, mas lá nos Estados Unidos. Eu só tenho Netflix em casa. Esse negócio de HBO aí, Prime, não sei nem o que é. Valeu, Tati. Muito obrigado. Tati volta na próxima quarta-feira, é isso? Isso. Quarta-feira a Tati volta.